Você já se perguntou de onde vieram os mestres da lei? Aqueles que, nos evangelhos, aparecem como especialistas da Torá e que constantemente se opunham a Jesus? A resposta nos leva de volta a um tempo turbulento, quando o povo de Deus havia sido humilhado e exilado na Babilônia. Naquele momento, não havia mais templo, nem sacrifício. O que restava era a fé, a esperança silenciosa nas promessas de Deus e um rolo antigo, a lei de Moisés. Foi nesse deserto de identidade que surgiram os primeiros homens que dedicariam suas vidas a estudar, copiar e ensinar essa lei. Eles não tinham espada, mas empunhavam penas, não governavam por força, mas por interpretação, e isso mudaria tudo. Esdras foi um escriba versado na lei do Senhor, um homem íntegro que liderou o retorno de muitos judeus do exílio. Ele não reconstruiu muros apenas de pedra, reconstruiu o coração de uma nação. Esdras lia a lei diante do povo e com ele outros homens ajudavam a interpretá-la, a explicá-la, a torná-la viva para aquele povo que por anos havia esquecido quem era. A Bíblia o descreve como alguém que dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor, praticá-la e ensiná-la. Esse versículo resume a essência dos primeiros mestres da lei. Buscavam, viviam e ensinavam. Que impacto teria alguém assim nos dias de hoje, em meio ao ruído das redes sociais e da superficialidade? Com o tempo, esses escribas, inicialmente homens piedosos, se multiplicaram. Surgiam nas sinagogas, ensinando ao povo as Escrituras. Não havia mais o luxo do templo de Salomão. Então, a palavra se tornava o novo centro da adoração. A oração substituía os sacrifícios. A lei substituía o altar. E os mestres da lei se tornavam os novos guias espirituais. O povo começava a buscar direção naquilo que estava escrito, e não mais no que era oferecido. Aqui nasce uma mudança profunda, da religião centrada no templo para a religião centrada na Bíblia. E isso, aparentemente, era bom. Mas onde há poder, há risco de orgulho. A figura do mestre da lei não era inicialmente uma ameaça. Eles surgiram como protetores da identidade do povo de Deus, guardiões da palavra. Mas à medida que o tempo passava, começaram a surgir distinções. Uns eram mais respeitados, outros acumulavam prestígio. Já não bastava ensinar a lei, era preciso mostrar autoridade sobre ela. Começaram a surgir interpretações, comentários, tradições orais. E logo, aquilo que era simples tornou-se complexo. É aqui que começamos a ver os primeiros traços do legalismo. Já não era mais sobre fé, oração ou amor de Deus, mas sobre regras, preceitos e aparência. Imagine o povo comum da época, tentando viver sua vida, trabalhar, criar filhos e ainda carregar o peso de centenas de normas detalhadas. Quem poderia suportar? Quem conseguiria seguir todas essas exigências sem cair no desespero? E onde estava o Espírito Santo nessa rigidez? Onde estavam a misericórdia e a compaixão que sempre fizeram parte do coração de Deus? É por isso que o surgimento dos mestres da lei é tão importante de entender. Eles surgem como solução, mas aos poucos se tornam parte do problema. Eles queriam preservar a palavra, mas acabaram por prendê-la em jaulas de tradição. É nesse contexto que surge a pergunta: será que também não fazemos isso hoje? Será que, no desejo de manter a fé pura, não acabamos colocando cargas pesadas sobre os ombros dos outros? Será que, ao ensinar as Escrituras, esquecemos que a verdade deve ser acompanhada de graça? Ao olhar para os mestres da lei, somos convidados a fazer um exame de consciência. Eles começaram bem, mas terminaram mal. E isso é um alerta para todos que têm a missão de ensinar. Afinal, de que adianta conhecer a letra se o coração está longe do Pai? Ao longo dos séculos, a figura do mestre da lei foi sendo moldada. De homens humildes e dedicados, tornaram-se símbolos de rigidez e orgulho. Mas nem todos eram assim.
Alguns realmente amavam a palavra e queriam levar o povo à presença de Deus. No entanto, como acontece tantas vezes na história, o poder e o prestígio distorcem até os melhores propósitos. A Bíblia, que deveria ser alimento para a alma, foi usada como instrumento de controle. Mas isso não anula o valor da palavra. Pelo contrário, nos lembra do quanto precisamos do discernimento e da oração para ensinar com equilíbrio e verdade. Se você está gostando desse conteúdo, aproveita e confere se já está inscrito no canal. Isso ajuda muito a espalhar vídeos como esse para mais pessoas que amam aprender sobre a Bíblia, sobre Jesus e sobre as verdades que libertam. Agora vamos entender como esses mestres da lei passaram de intérpretes humildes a autoridades absolutas sobre a vida do povo. Um salto que parece pequeno, mas mudou tudo. Se no começo os mestres da lei surgiram como guardiões das Escrituras, no segundo passo dessa jornada nós vemos algo impressionante: a transição silenciosa do serviço ao domínio, que começou com cópias sagradas da Torá e explicações piedosas ao povo, foi, aos poucos, se tornando um sistema onde o conhecimento virava poder, onde o saber se transformava em superioridade e onde o ensino se convertia. Os mestres da lei deixaram de ser apenas aqueles que ensinavam e passaram a ser os que ditavam o ritmo da vida religiosa, social e até mesmo moral do povo. A Bíblia estava nas mãos deles, mas será que o Espírito Santo ainda habitava nas suas decisões? Com o crescimento da comunidade judaica no período do Segundo Templo, especialmente entre o retorno do exílio e o surgimento do Império Romano, esses homens assumiram funções cada vez mais estratégicas. Já não estavam apenas nas sinagogas, agora estavam em assembleias, debates, conselhos e tribunais. Eles interpretavam a lei, mas também legislavam sobre ela. Criavam cercas em torno da Torá, regras em cima de regras para que ninguém a quebrasse. A intenção podia até parecer boa, mas o resultado foi um fardo esmagador. Já não era mais apenas sobre os 10 mandamentos, era sobre centenas de obrigações que invadiam cada canto da vida do povo de Deus. E como o povo via isso? Com respeito, com medo, com admiração e muitas vezes com um sentimento de inadequação. Quem poderia ser tão puro? Quem conseguia seguir todas as orientações sobre lavagens de mãos, jejum, purificações, o que comer, o que não tocar, como andar, o que vestir? Em vez de se sentirem inspirados a buscar a santidade, muitos se sentiam distantes do amor de Deus. E assim, os mestres da lei passaram de pontes a barreiras, de instrumentos de fé a obstáculos de esperança. Você já se sentiu assim? Como se a espiritualidade fosse algo inalcançável, reservado só para alguns? Pois é. A história desses homens pode nos lembrar o perigo de transformar fé viva em religião engessada. Mas não podemos entender o peso da influência deles sem falar da aliança que formaram com um outro grupo poderoso, os fariseus. Embora distintos, seus caminhos se entrelaçaram. Os fariseus eram como um partido religioso, zelosos pela lei, e muitos dos seus membros também eram escribas, ou seja, mestres da lei. Essa união fez com que os escribas ganhassem ainda mais força, agora com um respaldo político e social. Juntos, moldavam o comportamento do povo, definiam o que era certo e errado, estabeleciam regras não apenas para os rituais, mas para o cotidiano. E pouco, a palavra de Deus foi sendo substituída pelas tradições humanas. É nesse momento da história que o ensino da lei passa a ser temido e não desejado. O povo já não via nos mestres da lei homens que os conduziam à salvação, mas fiscais de seus erros. O amor de Deus era escondido atrás de termos técnicos e de práticas frias. A oração se tornava formalidade, a espiritualidade um teatro, e o mais trágico, muitos acreditavam que era assim mesmo que Deus queria. Quantos hoje vivem assim também?
presos a regras, mas vazios de relacionamento. Repetem versículos, mas não conhecem o coração do Pai. Esse é o perigo de transformar a fé em um código de conduta sem vida. A influência dos mestres da lei não era só espiritual, mas também social. Eles decidiam sobre disputas legais, pronunciavam sentenças, participavam do Sinédrio, o conselho máximo dos judeus. Tinham status, prestígio, respeito. Eram tratados como autoridades máximas, intocáveis, quase sagradas. Isso gerava uma distância imensa entre eles e o povo. E mais do que isso, gerava orgulho em seus próprios corações. Um orgulho camuflado de piedade. Mas o orgulho é como uma rachadura invisível numa ponte aparentemente firme. Cedo ou tarde, ela ruirá. E quando a ponte cai, quem sofre é o povo que dependia dela para atravessar. Ao invés de promoverem o arrependimento, os mestres da lei acabavam alimentando a culpa. Em vez de apontarem para o Messias, mantinham o foco em si mesmos, e ainda assim o povo os seguia. Porque eram os doutores, os especialistas, os que sabiam. Isso nos alerta para uma verdade dolorosa. Conhecimento sem amor de Deus pode afastar e não aproximar. A Bíblia não foi dada para nos oprimir, mas para nos libertar. E quando alguém usa a Escritura para controlar, manipular ou se exaltar, está traindo o próprio propósito da palavra. A autoridade espiritual sem humildade é perigosa, e os mestres da lei são a prova disso. Um ponto de virada decisivo na jornada dos mestres da lei. Um momento onde eles deixam de ser apenas estudiosos respeitados e se unem a um grupo ainda mais zeloso, quase obsessivo, na defesa da fé, os fariseus. Essa aliança entre escribas e fariseus transformaria radicalmente o cenário religioso de Israel. E mais que isso, moldaria a forma como o povo enxergava a própria espiritualidade. Neste novo estágio, eles não apenas explicavam a lei, eles a interpretavam como se fossem os próprios donos dela. E você vai entender como essa união, apesar de aparentemente piedosa, foi o terreno onde cresceu o legalismo mais severo que Jesus enfrentou. Os fariseus eram um grupo extremamente devoto, que surgiu como reação ao helenismo, a cultura grega que ameaçava dissolver a identidade do povo de Deus. Eles defendiam com unhas e dentes a pureza religiosa. Acreditavam que se todos em Israel obedecessem perfeitamente à lei, o Messias viria. E é aí que os mestres da lei entram como aliados perfeitos. Eles sabiam como decodificar cada detalhe da Torá, criando normas, preceitos, aplicações práticas. Uma parceria estratégica. O conhecimento de um alimentava o zelo do outro. Só que quando se perde o coração, até a boa intenção pode se transformar em uma prisão. Juntos, escribas e fariseus desenvolveram o que chamaram de tradições dos anciãos, interpretações orais da lei que, com o tempo, passaram a ter mais peso que a própria Escritura. Isso significava que lavar as mãos da forma errada podia ser mais condenável que roubar, que curar no sábado era pior que deixar alguém sofrendo. Um absurdo para os olhos de Jesus, mas uma realidade na mente do povo. Você percebe como a religião, quando guiada por homens e não pelo Espírito Santo, se torna opressora? Eles começaram com a Torá e terminaram criando uma cerca tão alta em torno dela que ninguém mais conseguia enxergar a graça. Mas por que isso funcionava? Porque os fariseus eram influentes e os escribas convincentes. O povo acreditava que eles tinham intimidade com Deus, afinal, sabiam tudo sobre a lei. E como questionar alguém que cita versículos com facilidade, que conhece os detalhes mais obscuros da Torá? Só que conhecimento não é sinônimo de intimidade. Jesus provou isso com cada ensinamento. Ele conhecia a palavra porque ele era a palavra. E sua forma de ensinar, com autoridade, compaixão e verdade, escancarava o abismo entre a religião dos homens e o amor de Deus. Que tipo de fé você tem seguido? A que liberta ou a que sufoca?
A união com os fariseus também levou os mestres da lei a ocuparem posições cada vez mais políticas. Estavam presentes no sinédrio, tinham poder de influência sobre o povo e até mesmo em decisões civis. Eles julgavam, condenavam, aprovavam ou reprovavam. Essa fusão entre religião e autoridade gerava temor, respeito, mas também resistência, porque quando um sistema se impõe demais, ele começa a rachar por dentro. E essas rachaduras ficaram evidentes quando Jesus apareceu e começou a ensinar de maneira tão diferente, tão livre, tão viva. Era como se o povo dissesse, finalmente alguém que fala com o coração de Deus. Mas será que todo esse poder e prestígio fez bem a esses homens? Será que o brilho externo não escondia um vazio interno? A Bíblia mostra que Jesus denunciava constantemente essa aliança perversa entre conhecimento e aparência. Ele chamava esses líderes de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Duro? Sim, mas verdadeiro. Porque quando a fé se torna um palco e a religião uma performance, o Espírito Santo se entristece, a oração se apaga. E o amor de Deus é substituído pelo medo da condenação. Você sente isso também quando lembra de experiências religiosas passadas? Ao longo dos evangelhos, percebemos que os fariseus eram os rostos mais visíveis da oposição a Jesus, mas os mestres da lei estavam sempre por perto. Em cada questionamento, em cada armadilha, em cada murmúrio, eram eles que tentavam pegar Jesus em contradição. Eram eles que torciam suas palavras. Eles não estavam interessados em verdade, mas em manutenção de poder. Isso nos leva a um ponto crucial. Toda vez que alguém usa a Bíblia para se promover, manipular ou excluir, está agindo como esses homens. E a advertência de Jesus continua viva. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, se há um momento onde o coração da religião se distancia completamente do coração de Deus, esse momento acontece aqui, quando os mestres da lei deixam de conduzir o povo à salvação e passam a conduzi-lo ao desespero. O ensino, antes destinado a despertar a fé, agora se transformava em peso. A esperança era sufocada por exigências. A oração virava um ritual frio, sem alma. E a própria Bíblia, a Santa Palavra, era usada como instrumento de culpa. Foi nesse tempo que a religião deixou de ser ponte para Deus e se tornou um muro, uma cadeia, um peso quase insuportável. O amor de Deus, distorcido por mandamentos de homens, passou a parecer distante, inalcançável. Os mestres da lei criaram, ao longo dos anos, camadas de tradições, leis sobre as leis, regras sobre os mandamentos, preceitos humanos envoltos em verniz de santidade. Era como tentar enxergar a luz do sol através de cortinas grossas e opacas. Eles afirmavam estar protegendo a Torá, mas, na verdade, estavam escondendo sua beleza e simplicidade. Coisas simples, como preparar comida no sábado, se tornavam pecado. Curar um doente num dia sagrado era motivo de escândalo. Os discípulos de Jesus foram acusados por colher espigas com as mãos para comer. Você consegue imaginar isso? Homens com fome sendo julgados por buscar o mínimo para sobreviver. Que fé é essa? E mais, os mestres da lei criaram um ambiente de constante vigilância. Eles estavam sempre prontos para apontar erros, corrigir falhas, punir desvios. O povo vivia com medo. Medo de ser impuro, medo de ser rejeitado, medo de não ser digno. E o mais triste, muitos acreditavam que esse medo vinha de Deus, que ele era exigente assim, que a salvação dependia de perfeição. Mas Jesus veio e quebrou essa lógica com sua presença. Ele mostrava que o amor de Deus não se esconde atrás de regras, mas se revela em gestos simples, como perdoar uma mulher adúltera, tocar um leproso, olhar nos olhos de um cobrador de impostos. Isso era escandaloso para os mestres da lei, mas era libertador para os pecadores. O mais chocante é perceber que, para os líderes religiosos da época,
A obediência à tradição era mais importante que a compaixão. Eles preferiam ver um homem paralítico deitado por décadas a ver Jesus curá-lo no sábado. Eles questionavam o mestre por comer com publicanos, por permitir que uma mulher pecadora ungisse seus pés, por se deixar tocar pelos impuros. Jesus veio nos lembrar que a graça não pode ser engaiolada, que a presença do Espírito Santo rompe com o formalismo, que a vida de fé não é sobre agradar homens religiosos, mas sobre viver com o coração voltado para o Pai. Você tem vivido assim? Ao transformar a lei num sistema de méritos, os mestres da lei afastavam o povo da esperança. Quem conseguia cumprir tudo? Quem era puro o suficiente? Quem tinha tempo, recursos ou disciplina para observar cada detalhe? Os ricos e poderosos, talvez. Os simples, os cansados, os pobres, os doentes, eles se viam como eternos impuros, como indignos. E essa era uma mentira cruel. Porque desde o Gênesis até os Evangelhos, Deus sempre buscou os de coração quebrantado, os aflitos, os pecadores arrependidos. Jesus veio exatamente para esses, mas os mestres da lei fizeram parecer que ele viria apenas para os perfeitos. E isso ainda ecoa nos nossos dias, não é? A fé cristã verdadeira não é um sistema de regras, é um relacionamento. Não se trata de quantas leis você cumpre, mas de quanto você ama. Não é sobre lavar as mãos no ritual certo, mas sobre ter o coração limpo diante de Deus. E tudo isso foi o que os mestres da lei esqueceram. Eles decoravam textos, mas não conheciam o autor. Citavam profetas, mas não ouviam a voz do Espírito. Pregavam arrependimento, mas não se arrependiam. E o povo ia morrendo espiritualmente, perdendo o brilho nos olhos, deixando de acreditar que era possível ser alcançado pela graça. Isso te soa familiar? É por isso que Jesus bateu tão forte neles, não por maldade, mas por amor, porque quem fecha a porta do céu para os outros está em sério perigo. Jesus os chamou de guias cegos, de hipócritas, de mestres que não entram no reino e não deixam os outros entrarem. Porque quando a palavra de Deus é usada para oprimir, ela deixa de ser luz e se torna trevas. O legalismo não salva, não cura, não transforma, só gera culpa. Mas o Evangelho é diferente. Ele liberta, cura e transforma pelo poder do Espírito Santo. Você consegue sentir essa diferença? Ao encerrarmos esta reflexão sobre os mestres da lei, percebemos que sua história é um espelho nítido do coração humano diante de Deus, capaz de buscar a verdade com intensidade, mas também suscetível à armadilha de transformar a fé viva em um conjunto frio de regras. Eles surgiram como guardiões da palavra, homens que ao longo dos séculos se dedicaram a preservar cada letra e cada detalhe da lei de Moisés, garantindo que o povo não se desviasse dos mandamentos do Senhor. Em sua origem havia zelo, havia temor a Deus, havia o desejo legítimo de conduzir Israel pelo caminho da fidelidade. Contudo, à medida que o tempo passou e que as tradições humanas se misturaram ao texto sagrado, o que era para ser uma luz se tornou para muitos um fardo insuportável. A autoridade que possuíam se estendeu para além da interpretação, moldando a forma como o povo vivia, adorava e até pensava. E assim, a pureza do relacionamento com o Criador muitas vezes se perdia no emaranhado das normas criadas por mãos humanas. Os mestres da lei não eram apenas estudiosos, eram formadores de consciência, influenciando profundamente a mentalidade e a espiritualidade da nação. Suas palavras moldavam a conduta social, ditavam o que era ou não aceitável, estabeleciam o que era santidade e o que era pecado. Para muitos, eles eram a voz da verdade, e questioná-los era quase o mesmo que questionar o próprio Deus. Porém, Jesus veio para mostrar que, embora conhecessem a letra, haviam se afastado do espírito da lei. O próprio Cristo confrontou sua rigidez, revelando que a essência dos mandamentos estava no amor
e não na opressão. Ele mostrou que a verdadeira obediência nasce de um coração transformado, não de uma lista de regras que sufocam a alma. E é neste ponto que a história dos mestres da lei se torna um alerta poderoso para todos nós, cristãos de hoje. Porque se olharmos com atenção, perceberemos que o mesmo perigo ronda nossos dias. É fácil se esconder atrás de doutrinas, rituais e tradições, enquanto o coração se distancia do Deus vivo. É possível conhecer capítulos e versículos de cor, mas não permitir que eles moldem a vida no amor, na misericórdia e na compaixão. É possível, como os mestres da lei, estar tão preocupado em corrigir os outros que se esquece de ser corrigido pelo Espírito Santo. Por isso, a história deles não é apenas um relato distante, perdido nas páginas antigas da Escritura. Ela é um chamado urgente à vigilância espiritual. Não basta conhecer a palavra. É preciso vivê-la com profundidade e humildade, deixando que ela nos transforme por dentro. Assim, ao final deste estudo, a mensagem que fica é clara. A lei de Deus é perfeita e foi dada para nos conduzir à vida. Mas quando é distorcida pela vaidade humana, ela se torna um peso que mata em vez de libertar. O Senhor Jesus nos convida a viver uma fé que une verdade e graça, conhecimento e amor, obediência e misericórdia. Que possamos aprender com os erros e acertos dos mestres da lei, para que, ao invés de endurecermos nosso coração, possamos abrir espaço para o Espírito de Deus escrever a sua vontade em nossas vidas. Pois, no fim, mais do que dominar as Escrituras, o que realmente importa é sermos dominados por aquele que é a própria palavra viva. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam esta história e reflitam sobre sua própria caminhada com Deus. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este e deixe nos comentários sua opinião e o que mais gostaria de aprender sobre os tempos bíblicos e seus personagens. Que o Senhor nos ensine a cada dia a buscar não apenas conhecer, mas viver a sua verdade com amor e fidelidade.